Ô Zaidan, o Biden disse o seguinte: os dias em que os Estados Unidos se curvam para ações agressivas da Rússia, interferindo nas nossas eleições, fazendo ataques cibernéticos, envenenando cidadãos, esses dias acabaram. O presidente americano deu um recado direto a Vladimir Putin, evidentemente fazendo uma relação dessa possível proximidade de Putin e Donald Trump, e falou das eleições alvo de polêmica nos últimos anos lá nos Estados Unidos, todo aquele processo. Isso vem desde 2016, né? A história de que a Rússia interferiu. E quando ele fala nesse envenenamento metafórico, né? Ou seja, envenenando a mente das pessoas com notícias falsas e tal, a Rússia, na verdade, faz isso em diversos países. Fez na Itália, fez na França, e sem a menor preocupação com quem vai ganhar. E gostando muito quando vem à tona a informação de que ela interferiu, de que hackers russos interferiram, etc. Por quê? Porque a ideia é minar a confiança dos cidadãos desses países no seu processo democrático. Porque se você tem dúvida do seu processo eleitoral, você passa a ter dúvida do seu sistema democrático, não é? Porque a eleição, ela sozinha não garante democracia. Tem muita ditadura aí que tem eleição. Mas só que sem eleição, obviamente, não há democracia. Né? Ela não é suficiente, mas é necessária. Então, se você põe em dúvida um processo eleitoral, você põe em dúvida a democracia. E essa é a ideia. Essa é a ideia do Kremlin. Né? Agora, por outro lado, é verdade que o momento mais, digamos, constrangedor do Donald Trump nos 4 anos em que ele presidiu os Estados Unidos foi aquele encontro com Putin. E ele teve um comportamento lamentável, né? Lamentável, quase pusilânime, cheio de deferências, né? E o Putin sorrindo ali. Como está sorrindo agora, quando ouve essas coisas do Biden? Está sorrindo. O Putin é um autocrata, mas ele não é um boçal que chegou ao poder de alguma maneira. Ele é um sujeito inteligentíssimo e um grande enxadrista no jogo internacional. O melhor enxadrista destes tempos. Ele joga como ninguém. Como ninguém. Então ele está rindo dessa história. Porque é claro que essas interferências continuarão acontecendo e é claro que a ideia é que elas sejam tornadas públicas. E nem são interferências decisivas, Ronald. O Putin não fez Trump ganhar. Como a suposta tentativa de apoiar Marine Le Pen, ela não ganhou, por óbvio, né? É óbvio, todo mundo sabe disso. E ele não estava nem aí para Marine Le Pen. A ideia era constranger o sistema. Como o Salvini. Né? O Salvini também recebeu apoio ali do Putin nessas campanhas cibernéticas, né? Mas a ideia não era eleger o Salvini na Itália. A ideia era conturbar. Então, ele está rindo porque isso vai continuar. E vale notar ainda, Ronald, que ele falou de Rússia, mas vale a gente voltar ao que falamos no começo do programa. Nos últimos tempos, o Trump adotou medidas duríssimas contra a Rússia. Sanções contra gente de dentro do poder, não só contra empresários, mas de gente de dentro do poder. Sanções econômicas, sanções financeiras, porque muita gente ali tem conta no exterior, inclusive nos Estados Unidos. Sanções que atingiram a indústria russa, com a impossibilidade de adquirir alguns equipamentos. E mais, ele não manteve os Estados Unidos num acordo de mísseis de médio alcance, o que é um drama para a Europa, porque esse acordo foi firmado por Reagan e Gorbachev, olha o tempo que faz, ainda era a União Soviética, porque havia mísseis de médio alcance apontados para as grandes cidades europeias. Só que a Rússia, ela, mesmo com o acordo em vigor, ela continuou testando mísseis de médio alcance. E, inclusive, com a possibilidade de colocá-los de novo voltados para a Europa. Por isso, os Estados Unidos argumentaram isso e saíram. E a Rússia não fez nenhuma questão de ficar, porque ela quer ter essa liberdade de pressionar a Europa militarmente. E, por outro lado, os Estados Unidos disseram que não renovariam o acordo de mísseis de longo alcance, mísseis estratégicos, que voam mais de 5 mil quilômetros, né, que podem sair da Rússia e atingir os Estados Unidos e vice-versa. Então,
é óbvio que o jogo tornou-se muito pesado e o Biden, enquanto fala em endurecer com a Rússia, ele fala que quer negociar com a Rússia a renovação do START. E para a Rússia é importante a renovação do START porque isso significa menos pressão por gastos militares. Não há dúvida quanto a isso. Então o Putin está dando risada desses argumentos.